Então, pessoal, é o seguinte, vou compartilhar minha tela com vocês, porque hoje a gente vai conversar sobre os benefícios do grão de bico e desse iogurte. Pronto, vocês estão vendo a minha tela? Sinaliza aí para mim com um joinha para eu saber se vocês estão realmente vendo. Aqui, ó. Vamos lá. Eu queria que vocês me falassem. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Que é muita tecnologia. Muita tecnologia para mim. Aqui. Ótimo. Pronto, vocês estão vendo minha tela? Abre alguém o microfone aí para falar se está tudo bem. Certo? Então é o seguinte. Ser feliz, né? O que faz realmente a gente feliz? E a gente precisa fazer essa pergunta porque ela vai dominar todas as nossas decisões na vida, né? Porque a gente está buscando ser feliz. Então, a gente sempre vai escolher o que faz a gente feliz, não é? Então, olha aqui. Isso aqui te faz feliz? Você vê um negócio desse aqui, um pudinzão desse que a avó trouxe, que a mãe trouxe, vai te fazer feliz depois que você comer esse pudim? Isso aqui, ó. Ó que delícia, né? E esse aqui, ó que delícia. Nossa, todo mundo querendo ser feliz, né? Se você comer um desse, você vai se sentir nas nuvens, não vai? Aqui, ó lá. Um dia desse eu ganhei um chocolate desse, um ovo recheado. E, gente, nossa, mãe, o meu olhinho até brilhou. Isso foi nas antiguidades, quando eu ainda não tinha essa percepção, né? Então, olha aqui. Ser feliz ou estar feliz? O que você vai preferir? Ser feliz ou estar feliz? Então, aí a gente vai tirar a cobertura de algo que está escondido por trás dessas fotos, dessas imagens e desse sabor, né? Que é o açúcar, né? O açúcar deixa você feliz. Por quê? Porque ele estimula os receptores da dopamina. Lembra que a gente já falou sobre isso em umas aulas para trás? Que quando a gente tem o prazer, né, através da dopamina, aquilo ali realmente faz a gente ter relaxamento, faz a gente ter momentos assim de bem-estar, né? Porém, o que acontece depois de algum tempo? Vem o efeito rebote. O efeito rebote do açúcar é muito terrível, porque você fica deprimido, né? Você fica prostrado, sem energia, com aquela sensação de peso mental, né? E aí a gente pergunta, ser feliz ou estar feliz? Um momento de felicidade. Olha lá. Se a gente entender que estar feliz é ter prazer e ser feliz é um estilo de vida, a gente sempre vai estar buscando o melhor caminho para ser feliz, né? A escolha certa para a gente não ter apenas um momento de felicidade, mas sim um estado de espírito, né? Um estado do dia a dia, de ter essa sensação de tranquilidade mental, de clareza, de disposição para a vida, né? Então, olha aqui. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o triptofano, né? O que é o triptofano? O triptofano, ele é um neurotransmissor. Ele, na verdade, ele compõe um neurotransmissor, né? Ele é, na verdade, um aminoácido. E a gente, com as constituições da nossa proteína, das proteínas do nosso corpo, que são formadas de aminoácidos, nós podemos tanto formá-las com uma sequência de aminoácidos essenciais e não essenciais. O que seria o não essencial? É aquele que vai precisar ser ingerido, né? A nossa dieta vai ter que trazer esses elementos, essa peça do quebra-cabeça, né? Por isso que eu trouxe essa imagem aí para vocês visualizarem que é uma peça de um quebra-cabeça, né? E o triptofano, ele é um desses aminoácidos essenciais que o corpo não produz. E
O neurotransmissor serotonina, que é o responsável pela nossa sensação de bem-estar e de felicidade, ele é chamado de hormônio da felicidade por causa disso, ele precisa dessa peça desse quebra-cabeça para ele ser produzido. Olha aqui ele aqui, ó. Eu sei que está bem pequeno e a fórmula de química que às vezes o pessoal não tem nem muita amizade com esse tipo de informação, porque é bem complexa, mas olha lá, são peças de quebra-cabeça que vão se montando até transformar nessa última aí que vocês estão vendo aí na tela, né? Que ela vai sendo modificada, o triptofano vai passando por processos e ele então se transforma juntamente com outras partículas químicas na serotonina. E aí sim, a gente vai ter o hormônio disponível para entrar na nossa célula, no sistema nervoso do nosso corpo e trazer essa tão sonhada sensação de felicidade que a gente tanto procura. Ah lá, e já que o triptofano ele é um aminoácido essencial, onde será que a gente encontra esse aminoácido, né, na natureza? Então, aí tem algumas coisas que você pode ingerir que são fontes de triptofano. Aqui nessa tela, a gente tem até o chocolate, vocês estão vendo ali? Lembra que a gente conversou sobre isso na aula sobre o chocolate? Está lá gravada. Quem não tiver assistido ainda a aula que a gente fez, o fondue de chocolate, na introdução a gente fala um pouco sobre essa falsa sensação de que o chocolate é um bom alimento, né? Aqui está falando que ele é fonte de triptofano, mas na verdade o cacau é fonte de triptofano, né? Já o chocolate que é processado é muito pouco, né? A quantidade desses elementos por ele ser um elemento processado, entendeu? Mas a gente tem boas fontes de triptofano. A aveia, a banana, o brócolis, as oleaginosas. Hoje nós vamos trabalhar com uma delas, né? Que é o grão de bico. O mel, a canela. Os elementos que têm fonte de ômega 3, como o salmão, o peixe, né? A linhaça. Todos esses elementos têm uma boa fonte de triptofano. O ovo, a pimenta. E hoje nós vamos, então, pegar alguns desses elementos para a gente produzir um alimento aí que vai ajudar a gente no dia a dia, a gente ter bons momentos com uma boa alimentação, que vai fazer o nosso café da manhã ser nossa fonte de abastecer de triptofano, né? Para a gente abastecer o nosso corpo com esse aminoácido. Mas tem um outro fator que não é só a gente comer o alimento e pronto, tchanã, bate a varinha de condão e aí faz a transformação e a gente agora tem o hormônio feliz da vida lá nas fendas sinápticas para a gente ter esse benefício. Não é tão simples assim. Porque é o seguinte, lá no intestino que é produzido mais de 90% dessa serotonina. Ela não só é produzida lá, como ela também é armazenada lá. E aí, se o seu intestino não funciona bem, se você não tem uma dieta apropriada no seu dia a dia, mesmo que você vá comer esses alimentos, ou mesmo ingerir medicamentos, né, que tenham tem os suplementos, né, de triptofano, né, e tudo mais, mesmo que você vá ingerir esses elementos, você não vai conseguir produzir a serotonina, porque o seu intestino não está adequado, né? E o que o intestino faz? O intestino, ele é tão importante para nós, ele não é só o canal, né, que faz a gente eliminar as coisas ruins da nossa alimentação. Não, ele é um local onde acontece a absorção dos nutrientes. Então, se ele não está apropriado, tudo que a gente come, a gente vai absorver pouco dos nutrientes. E a gente vai ficar subnutrido por causa disso, né? Lá também existe a produção alguns neurotransmissores e a serotonina pensa que
que um hormônio tão importante desse é mais de 90% produzido lá. Então, a importância que isso tem, né? Ele também faz o efeito de eliminação das toxinas e tudo mais, e isso também ajuda porque compete aí com a nossa nutrição, né? E ele também funciona acionando algumas células de defesa do nosso corpo. Então, se a gente não tem o nosso intestino saudável, a gente não vai ter boa imunidade. E a gente está em tempos muito difíceis, né? Então, tudo que pode promover saúde do intestino vai ajudar a gente a ter um sistema nervoso forte e uma boa nutrição. Olha lá, se o intestino não tem bom funcionamento, ele não absorve bem os nutrientes. Então, como que a gente vai fazer para que esse intestino funcione bem? A gente vai fazer a alimentação, então, rica em fibras, em alimentos integrais e também em água, né? Porque o que acontece? As fibras, nós temos dois tipos de fibras, que são as fibras solúveis e insolúveis. Todas as fontes vegetais podem ter dessas fibras. Por exemplo, na fibra solúvel, qual que é a importância de termos uma fibra solúvel na nossa dieta? É porque no nosso intestino, nós temos os micro-organismos, né? E a gente vai falar hoje também sobre a importância disso, porque nós vamos fazer um iogurte. Então, lá nós temos colônias de vários tipos de micro-organismos, né? E eles funcionam como colaboradores da digestão, eles ajudam a gente a ter mais nutrientes biodisponíveis para a gente absorver. Eles ajudam como fabricando uma capinha protetora para que as toxinas e os agentes infecciosos não entrem para dentro do nosso organismo. Então, são vários os benefícios que nós temos de uma microbiota intestinal saudável. E se a gente não come, né, alimentos ricos em fibras solúveis, que são chamados os pré-bióticos, ou seja, o alimento dos micro-organismos, a gente não vai ter um intestino saudável. E a gente também tem as fibras insolúveis, que são aquelas que ajudam a gente a fazer as fezes, né? Fazer o bolo fecal, para que a gente possa realmente eliminar aquilo ali e não ficar parado, né, no nosso trato intestinal. Então, diante de tudo isso, todas essas informações aí, acabou a nossa transmissão, vou voltar aqui para falar com vocês. O que o organismo faz? O que as colônias fazem, né? As colônias de bactérias. Eu vou interromper aqui a transmissão, certo? Vocês me verem aqui para a gente conversar. Estão me vendo, né? Então, o que acontece no nosso intestino? A gente precisa de uma absorção excelente de nutrientes, a gente precisa de um aumento da nossa imunidade e a gente precisa que o nosso organismo não absorva as toxinas que às vezes a gente vai comer com agrotóxico, com alguma coisa do nosso alimento, da nossa alimentação, uma alimentação feita, por exemplo, com uma panela de alumínio, né? Essas coisas são super tóxicas para nós. E a barreira protetora que nós temos é o nosso intestino. Então, a gente agora vai aprender a cuidar do intestino com este alimento que a gente vai fazer. Aqui na nossa escola de quarentena, por que chama quarentena saudável, né? Porque a gente tem que ter a nossa consciência de que estamos passando por tempos difíceis. E nesses tempos difíceis, a gente precisa cuidar melhor do que a gente come, para que a gente possa, sim, combater esse agente infeccioso, não com medicações, né, que ainda estão aí sendo descobertas, a vacina que a gente nem sabe quando vai sair, mas é com o nosso centro de força, né? Com a nossa muralha aí, que vai realmente fazer com que a gente esteja preparado para quando a gente, sei lá, né? Quando a gente, infelizmente, talvez, entrar em contato com esse agente. Então, vamos lá. Agora nós vamos para a nossa receita. Vocês entenderam por que o nosso alimento de hoje é bem precioso? Olha o que nós temos nessa receita. Nós temos ricas fontes de triptofano, que são banana, grão de bico, amêndoa e cacau.
Então, essas 3 coisas vão ser usadas. E o mel também, para quem quer, ou para a gente corrigir aí o teor de açúcar, a gente vai usar o mel também. Todas elas são fontes de triptofano. O que nós temos a mais? Fibras solúveis. Vindas da onde? Da banana, das frutas que a gente vai bater, né? Quem quiser fazer de outra fruta, hoje eu vou fazer com a polpa de cacau, mas você pode usar aí 1 quilo de qualquer fruta que você tiver. Esporadicamente eu uso o abacaxi, por exemplo. Eu já usei a goiaba nessa semana, que vocês viram lá no Instagram. Você pode fazer de qualquer coisa que você gosta e de preferência que já tenha um pouco de açúcar para ficar bem docinho, tá bom? Então, as frutas, elas vão ser as nossas fontes de fibras solúveis. A amêndoa também, que é fonte é uma leguminosa que tem, uma oleaginosa, né, na verdade, que tem gordura, mas também que tem fibras, né? E o que nós vamos fazer para colonizar o nosso intestino? Como que a gente vai fazer para fortalecer a colônia, que são os nossos soldados, né? Que estão lá no intestino. E biologicamente se fala que a gente tem mais micro-organismos no nosso corpo do que células. Então, imagina a importância disso, né? A gente, então, vai fazer um iogurte. Então, a gente precisa desses micro-organismos. E como que a gente vai usar, né? Esse é o pulo do gato aí da receita que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Tá bom? Então, vamos à receita? Ó, vou abrir aqui. Hoje eu tentei preparar tudo já, deixar tudo preparadinho para a gente não ficar escutando esses barulhos chatos de liquidificador. Deixa eu ver se está todo mundo aqui com os microfones desligados, para a gravação tá tudo certinho. Então, vamos lá. Compartilhar aqui. O que eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho o leite do grão de bico, certo? Batido na proporção de 1 xícara de grão de bico para 1 xícara de água. Você bate no liquidificador, passa na peneira ou no voal, tira todo o resíduo e fica só com o extrato, né? Ou seja, com o leitinho, né? Que o pessoal chama leitinho, o leite de grão de bico. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos cozinhar esse leite de grão de bico. Eu tô aqui passando a colher porque, como ele tem amido, ele pode ficar grudadinho aqui e empelotar. É como se fosse um mingau de maisena. Esses que a gente faz para pudim e tudo mais. Tá bom? A gente vai cozinhar em fogo baixo. É muito simples. E o que a gente vai fazer em seguida? Beleza, Claudinha. Eu bati esse, então, com 1 xícara do grão para 1 xícara de água. Entendeu? E aí ele vai ficar assim. A concentração... Você bateu ele seco? Você bateu ele seco? Não, eu bati ele com 1 xícara de água. Não, sim, mas entendeu? O grão seco, você não demolhou entendeu, ele nem cozinhou ele antes. Eu pus ele lá no liquidificador, 1 xícara do grão com 1 xícara de água. Você entendeu ou não? Sim, aí eu digo assim, o grão estava seco, você não demolhou o grão, entendi. Nem cozinhou ele antes. Hidratado, isso que eu queria sempre. Perguntar. Isso. Ah, tá. Ficou de molho, né? Tá, obrigada. Hidratado. Entendi. Por que hidratado? Porque a gente precisa primeiro tirar os fitatos, né? Que são aquelas toxinas que a gente tem nas oleaginosas e nas castanhas e nos grãos, né? Nas leguminosas. E também porque é muito mais fácil bater no liquidificador, né? Quem tem aí o liquidificador mais fraco tem que até hidratar mais. Eu hidratei 8 horas. Mas o ideal, então, para quem tem o liquidificador mais fraco, é hidratar mais. Tá bom? Então, eu já vou adiantando aqui, enquanto a gente vai conversando e cozinhando isso aqui, eu já vou adiantando o restante dos processos, tá? Então, aqui eu tô com fogo médio. Eu vou aumentar um pouco o fogo pra gente acelerar o processo. Mas ele vai cozinhar e eu vou ter que mexer ele sempre para não empelotar. O que a gente vai fazer em seguida?
Depois que esse leitinho tiver cozido, ele vai engrossar, ele vai ferver. Quando ele abrir as primeiras bolhas, a gente pode desligar e vai esperar esfriar, tá bom? Esfriar mais ou menos em torno de uns 45 graus. Por quê? Porque a gente vai colocar agora o nosso micro-organismo. Ele não pode ficar num ambiente muito quente, porque senão ele desnatura, ele morre. Então, a gente precisa dessa temperatura. Como que a gente sabe que está nessa temperatura? Algumas pessoas aqui já devem ter feito iogurte, né? Quem já fez iogurte, levanta a mão aí no chat, para eu ver como é que está a experiência do pessoal aí. Claudinha, tem mais alguém que fez iogurte? Deixa eu ver aqui no chat. Então, é como se fosse um iogurte normal, tá? No iogurte, a gente faz assim. A gente ferve e quando ele tiver já um pouco mais frio, a gente vai colocando o nosso dedo e vai tentando suportar o calor. Se você não está suportando o calor, é fato de que o outro micro-organismo vivo não vai suportar, porque a gente tem a mesma resistência ao calor, né? A pele da gente também não suporta o calor que eles suportariam para sobreviver. Então, você vai colocando o seu dedo e esperando esfriar até que você possa contar até 10, com o dedo lá dentro. Aqui, gente, ó. Olha como é que já engrossa facinho, ó. Aqui, ó, já virou um mingauzinho já, ó. Ó. O meu tá empelotando porque eu tô aqui distraída com vocês, mas o de vocês vão mexendo e vão não deixando empelotar. Se por acaso empelotar, não se preocupe, porque como a gente vai bater esse iogurte ainda com as polpas, né, com as frutas, essas pelotinhas ainda vão sair, tá bom? Ó, já estamos quase no ponto. Já vou falar como que a gente vai colocar os micro-organismos lá, o fermento, né? Ó, tá vendo? Ferveu. Ó, engrossou, ferveu, já tá no ponto. Desligo, deixo esfriar. E aí é o que eu falei. A gente coloca o dedo, quando tiver um pouco mais frio, conta até 10. Se você conseguir suportar, colocar o seu dedo, é a hora de você colocar o fermento. Que tipo de fermento você vai usar? Eu já fiz algumas experiências com esse iogurte. Primeiramente, eu conheci esse iogurte sem o probiótico, sem esses micro-organismos. E eles já chamavam de iogurte. Mas aí, as informações vão chegando, né? E então eu descobri que dava para fazer o mesmo processo de como se faz um iogurte láctico com essa matéria-prima vegetal. E aí eu coloquei aquele saquinho, sabe aquele sachê de iogurte mesmo? Biohit. Depois eu coloco lá no grupo para vocês a foto para vocês saberem o que é, tá? Um sachê daquele tem 400 microgramas dos micro-organismos lá dentro. Você vai colocar ele aqui dentro, nesse ponto, vai misturar, bem misturadinho, porque ele é sólido, então você vai misturar bem misturadinho e vai tampar. Vai colocar uma tampa nessa panela e vai esperar aí de 6 a 8 horas para que essa colônia possa crescer. Igual um iogurte normal, entendeu? Aqui a gente ainda não saborizou o iogurte. Tá certo? Tá parecendo complicado? Mas não é não, tá? Eu acho que é porque eu tô falando demais. Então, pronto. Se você não achar o sachê, tem uma outra forma de você conseguir isso. Você vai na farmácia de manipulação e vai pedir um suplemento de probiótico. Só um minutinho. Vovó, caça aqui o menininho. Um suplemento de probiótico. E ele, normalmente, vai ter as mesmas características desse fermentinho Biohit. E ele vai ser até um pouco mais barato do que o Biohit, às vezes.
Então, ele vai ser em cápsula. O que você vai fazer? A cápsula vai vir menor. Ela vai vir em basicamente de 200 microgramas. Como a gente precisa de 400 microgramas, você vai abrir 2 cápsulas aí dentro. E você vai misturar. Lá no chat, eu vou colocar... Lá no chat não, lá no grupo, eu vou colocar quais são... Quando você for lá na farmácia de manipulação, vai perguntar, ó, eu quero de lactobacilos e um outro lá, que agora eu não estou lembrado qual que é o nome. Tem 2 tipos de micro-organismos que normalmente vêm. E aí você vai falar, ó, eu quero desse. E aí você vai mandar manipular. Porque às vezes você não acha, né? Não tem loja de produto natural perto de você, né? Então fica bem mais fácil aí para você ter acesso. Não abra, assim, se você não tiver, não deixa de fazer a receita. Porque vai ser bom, vai dar certo do mesmo jeito. Mas você vai ter aí o benefício do probiótico. Então, seria interessante, sim, você já fazer com probiótico. Tá certo? Então, vamos lá, recordando. Fizemos o leite, cozinhamos o leite, colocamos o probiótico e ele agora vai ficar crescendo de 6 a 8 horas. Agora, vamos para outra parte, a última parte. Então, o que nós podemos fazer agora? Ele, agora, batendo com a fruta, ele já vai ter textura cremosa, dependendo da fruta que você for fazer. Até o abacaxi, que é uma fruta aquosa, eu bato e ele fica cremoso. Tá? Por isso que a nossa proporção não é como leite vegetal normal, que é de normalmente 2 de água para 1 de grãos. Aqui a gente fez de 1 para 1, já pensando que a gente vai bater com frutas, tá? Então, ou seja, você tem essa opção dele ficar cremoso, mas hoje eu quero fazer um flan. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, o agar-agar. Vocês sabem o que é o agar-agar? Agar-agar é uma gelatina vegetal. Porque a gelatina animal, a gelatina que a gente está acostumado, ela pode vir de origem animal que você nem sabe de onde. Essa é a verdade, né? Do colágeno animal, de ossos de suínos, de bovinos, de equinos, de qualquer coisa, eles tiram essa gelatina. Então, para a gente que está buscando a saúde, é muito mais importante a gente ter fontes vegetais, né? Então, o agar-agar, ele é uma fonte vegetal. E você faz como a gelatina normal. Qualquer sobremesa, na verdade. Você vai pegar 200 ml do líquido da receita e acrescentar 1 colher de agar-agar para cada líquido. Então, eu calculei aqui o total de líquido da nossa receita e eu coloquei 5 colheres de agar-agar em um pouco de água, em 1 xícara de água, e eu cozinhei ele, ó. Aqui ele já está duro, mas ele, na verdade, ele fica bem cremosinho. E quando ele ferver, você ferve ele 2 minutos e desliga. E aí ele vai estar assim, certo? E agora a gente vai bater. Eu vou colocar ele lá. Aqui está o meu cacau, a polpa de cacau, que eu bati com a banana, porque a gente não vai colocar açúcar, é claro, né? A gente quer ser sempre o máximo possível de sabor com o menos possível de açúcar. Então, eu coloquei a banana e coloquei um punhado de amêndoa também, porque o iogurte original, ele tem gordura. O grão de bico tem um pouco de gordura, mas para dar aquela cremosidade de iogurte, a gente precisa de uma castanha ou de uma fonte de gordura. Então, eu coloquei um punhadinho de amêndoa que eu já bati aqui para a gente não fazer barulho. Tá bom? E aí, o que eu vou fazer agora para o final? Eu não vou fazer agora porque aqui agora eu tenho que esperar esfriar o iogurte, né? O leite. Você vai bater tudo no liquidificador e pronto. Você coloca lá na sua geladeira para ela esfriar. E é simples assim. Você pode fazer chocolate, você pode colocar 2 sabores. Eu, às vezes, coloco aquele fondue de chocolate que a gente aprendeu, de chocolate, só que não, né? Eu coloco por cima, que dá uma incrementada na sobremesa. Então, é muito... As pessoas me perguntam, o que eu faço com o resíduo, né, do grão de bico? E eu quero dar uma opção hoje também para vocês com esse resíduo.
Aqui, ó, nós temos o resíduo do grão de bico com um pouco de cebola em pó, alho em pó, sal. Tá, eu vou repetir a receita daqui a pouco, tá? Alho em pó, sal, um pouco de chimichurri e açafrão. Vou misturar tudo isso aqui depois. Daqui a pouco eu vou respondendo as perguntas, vocês podem colocar aí no chat, tá? Vou misturar e eu vou espalhar ou num papel manteiga ou em alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Isso aqui é uma placa de silicone bem interessante de ter na cozinha para quem costuma fazer biscoito, né? Costuma fornear algumas coisas. Aqui, ó. Eu vou abrir a minha aqui bem fininha nessa placa aqui de silicone. E sabe aonde que eu vou colocar ela? Eu vou colocar ela dentro da minha desidratadeira de isopor, lá no sol, amanhã. Por isso que eu não vou fazer isso aqui agora, porque eu vou fazer isso amanhã. Tá bom? E você pode fazer como, se você não tem uma desidratadeira? Você pode colocar no forno baixo, de 50 graus, e colocar ele aí durante várias horas, como se fosse desidratar mesmo um alimento. E eu vou mostrar para vocês como é que fica interessante, ó. Ele fica um alimento cru, então, ou seja, as bactérias que a gente quer alimentar, elas vão se beneficiar com esse biscoitinho, porque tá tudo vivo aqui dentro, né? Nada passou por uma alta temperatura. E você vai ter essa textura aqui, ó, de biscoito mesmo, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se eu pego aqui um negócio branco para vocês verem. Aqui, ó. É um biscoito mesmo, bem sequinho, bem crocante. Você pode colocar igual eu coloquei aqui nesse, né? Linhaça, gergelim. Vou até comer um. Ó, ele faz creque-creque. Tem gosto de biscoito mesmo. E ele é vivinho da Silva. Ou seja, ele não passou pelas altas temperaturas do forno. Isso aqui é a dica que eu quero dar para vocês hoje. Você pode fazer hambúrguer, você pode fazer biscoito, mas como eu achei isso aqui bem legal e a gente tem praticado aqui em casa, eu queria compartilhar com vocês, então, essa opção também. Tá bom? O que vocês acharam? Fala aí para mim no chat. Agora eu vou abrir para vocês conversarem comigo. Vou abrir aqui o bate-papo e ver o que nós já temos de pergunta. Grão de bico cozido ou demolhado? Então, já respondi, né? A gente coloca o grão de molho, eu coloco mais ou menos umas 8 horas. Quem quiser colocar mais aí para bater mais, é melhor. Tá certo? Me perdi na parte do líquido, que mistura com o agar-agar. Então, é o seguinte. A gente colocou o líquido para bater o leite de grão de bico, né? A gente tem o líquido da polpa de cacau ou da fruta. E a gente vai ter mais uma xícara, que é a xícara que a gente vai hidratar o agar-agar. Então, é uma xícara de água para 5 colheres de agar-agar. Tá certo? Que mais? E o leitinho antes de cozinhar? Então, ou seja, a gente fez o extrato do grão de bico, certo? Separamos a fibra para o biscoitinho e pegamos o extrato e vamos cozinhar ele, entendeu? Então, a gente cozinhou esse leitinho e ele virou um creme, bem sólido, inclusive, e que ele já vai endurecer, daqui a pouco ele vai estar mais duro, por causa do amido. Então, esse que é a química do leitinho, ele vai ficar sólido, tá bom? O que mais? Deixa eu ver. Mas alguém tem perguntas? Alguém quer falar aqui? Pode abrir o chat. Pode abrir o microfone aí para falar, fazer alguma pergunta. Alguém já fez? Eu já vi algumas pessoas que já fizeram. Deixa eu só falar aqui, ó. Vi a Maristela, lembrei. A última vez que a gente fez
esse iogurte, a Maristela até fez também, a gente usou o Rejuvelac, né? Que é aquele fermentado que a gente faz em casa, né? Com os grãos, deixa lá o grão dentro de um pote com 3 partes de água, espera aí 24 horas, porque lá já vai ter um probiótico natural, né? Só que a experiência que a gente teve foi que fermentou muito rápido e depois de uns 2, 3 dias, ele já está bem ácido. Então, quem não tiver o microbiótico que a gente está falando, do sachê, e quiser fazer com Rejuvelac, pode. Porém, você tem que consumir em pouco tempo, tá bom? Para ele não perder aí na geladeira. Mas se ela mandou aqui, deixa eu ver o que ela tá falando aqui. Só vale para comer no próximo dia ou isso, em 1 ou 2 dias, no máximo. Tá bom? Porque senão ele fermenta e fica um pouco alcoólico também, não fica saboroso, não. Não gostei do resultado, eu preferi com esse outro fermento. Como eu já disse, você também pode fazer sem, né? Você vai ter os benefícios das frutas, do leite de grão de bico, só vai ficar aí faltando o micro-organismo, tá? O que mais, pessoal? Alguém tem dúvida? Alguém aí já fez o iogurte além da Maristela? Ou não? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, ó. Mas dá para fazer sim. Essa semana eu vou atrás do outro fermento. Isso, Maristela. É melhor fazer com outro fermento. Tá bom? Ei, Mari! Que coisa boa te ver, Mari! Você tá aí escondidinha. Ai, gente, a Mari é super cozinheira. Daqui a alguns dias eu vou chamar vocês para estar aqui, tá? A Ismênia mesmo já vai estar intimada, porque já descobri que ela faz uma glutadela. Vocês já comeram glutadela? É um negócio que já fizeram a propaganda. Eu já vou fazer o convite depois para a Ismênia também fazer a comidinha para nós. E a Mari também. Mari também já está intimada, porque a Mari é cozinheira de mão cheia. Semana que vem, como a gente combinou, a gente vai abrir lá no grupo. Quem quer fazer o intensivão do pão de fermentação natural com a Edna, tá? A gente vai abrir um grupo só para fazer o intensivão, porque como vai ser os horários que a Edna vai abrir, fazer o fermento, alimentar o fermento e fazer as dobras, a gente vai viver um dia de padeira, tá? Quem quiser viver esse um dia de padeira, quando a gente abrir lá o grupo novo, que é o grupo só para essa aula, vocês vão logo lá e se inscreve, tá bom? E a gente vai ser bem agraciado aí com as informações que a Edna tem, que tem gente que paga caríssimo por esse tipo de informação, né? 400 e 500 reais de curso para aprender o que a gente vai aprender de graça. Então a gente tem que valorizar aí, tá bom? A disponibilidade dela. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se acharam um pouco complicado os passos, eu vou passar a receita todinha lá no grupo, tá? E lá no nosso YouTube também, onde a aula vai ficar gravada, vai ter a receita para vocês fazerem direitinho. E, ó, vale muito a pena. Quem faz essa receita vira para mim e fala assim, ó, nunca mais fiquei sem. Toda semana eu tenho que fazer, porque além de delicioso, é algo que realmente traz um benefício muito grande. Faz a gente ficar com um estado de espírito muito melhor. Tá bom, pessoal? Então, boa semana para vocês aí e até a próxima semana. Até mais. Tchau. Tchau.